edição, sem cenário, sem escritório, sem ninguém para cuidar do bebê que está aqui no chão, mas eu queria muito falar desse livro aqui com vocês. Se você, assim como eu, sempre teve muita dificuldade de compreender filosofia, esse aqui pode ser um bom caminho, um bom ponto de partida. É um livro fininho, da editora Monergismo. Qual é o papel da filosofia no cristianismo? De maneira simples, ele diz que a filosofia deve servir à teologia e não o contrário. Algumas perguntas são feitas pela filosofia há milênios e até hoje não são respondidas. A gente pode ver isso. Eu esqueci para onde que eu olho na câmera, tem muito tempo que eu não faço vídeo. A gente pode ver isso porque vem sempre surgindo um filósofo depois do outro, tentando responder as mesmas perguntas e eles não concordam. Um diz uma coisa, o outro diz outra, um tira, outro coloca, discorda, etc. Pega aqui. E a gente nunca chega lá. Alguns têm uma linguagem muito rebuscada, o que dá, de certa forma, como muitos de nós são apresentados no colégio, a gente acaba criando uma antipatia, que a gente não vê utilidade na nossa vida sobre isso. Só que esse livro me ajudou a esclarecer várias coisas. Filosofia significa, amor à sabedoria. Eu vou ler alguns textinhos aqui para vocês. É uma atividade teórica que busca compreender e entender o mundo, de modo a entender também nosso lugar nele. Então ele fala que a filosofia, durante muito tempo, se preocupou com três questões básicas, que é a metafísica, a epistemologia e a ética. A metafísica busca a essência do ser, a essência de algo, que significa estar além ou acima do físico. Então, lida com o que é o supremo real, o supremo da realidade. A epistemologia é como se sabe algo, como que a gente sabe aquilo, da onde vem o conhecimento. E a ética, o que é certo, o que é errado, o que nós temos a obrigação de agir de determinada maneira, dependendo de determinada circunstância, digamos assim. E esse livro faz uma analogia que, assim, como que a gente pode responder essas questões que até hoje não se chega a um consenso, Então, a primeira coisa que ele fala, uma frase muito conhecida, que é o conhece-te a ti mesmo, porque se você se conhece, você sabe como você pensa, isso já te ajuda, porque você sabe a sua cosmovisão. Então, você sabe a sua essência e como você conhece algo, o modo que você conhece algo. Então, por exemplo, minha cosmovisão é cristã. Isso, eu tô olhando para baixo, gente, porque meu bebê está aqui. Então, isso já diz como eu enxergo o mundo, Isso já faz uma grande diferença se você conhece o seu próprio ponto de vista, porque tem gente que não conhece. Então, a analogia que tem aqui se chama mapa ou GPS. O mapa, você está numa cidade que você não conhece, você quer ir para um determinado lugar, digamos que você quer ir para a rodoviária e você está perdido, você não conhece a cidade, você recebe um mapa de papel. Você não consegue se localizar nesse mapa, ou você acha um cruzamento parecido, só que quando você começa a andar, se orientando por esse mapa, você vê que tá com o mapa errado. Então, você tá, você está limitado a depender de você. Não pode. Não pode. Você está dependendo, a gente depende das nossas limitações, do conhecimento ali, do mapa, se está certo, se está errado. E isso é muito ruim. Interrompemos a nossa programação para ver se eu acalmo o bebê. Já volto. Tchau. Voltemos. Então, assim, nós temos que consultar, às vezes, vários mapas para saber qual mapa que é certo, para a gente conseguir chegar em algum lugar. A gente fica dependendo da nossa capacidade, e nossa capacidade é limitada. Então, sempre vem um novo mapa. A gente pode dizer que sempre vem um novo filósofo querendo ensinar pra gente o caminho. Quem sabe? Pra mim, eu acho que sim. Então, nós temos o GPS. O GPS é diferente. O GPS você liga, ele te dá ali exatamente a sua localidade e ele te mostra
caminho e você vai chegar nesse caminho. Então, qual que é a diferença? O que é esse GPS? Porque se a gente não sabe onde que a gente está, como que a gente vai conseguir chegar em algum lugar? Se a gente não se localizar no mapa, como é que a gente vai chegar em algum lugar? Se a gente não sabe o que a gente pensa, nosso modo de pensar, como que a gente enxerga o mundo, como é que a gente vai continuar? Então, ele fala, recebemos o mapa de onde nos encontramos do GPS, porque as informações vêm do alto, a visão do alto. E o que nós conhecemos que tem essa visão do alto, né? A natureza suprema da realidade. Então, a resposta que ele dá, antes de tudo, não pelos cristãos, a resposta vem do próprio Deus. Por quê? Sem a declaração de Deus sobre si mesmo e sua palavra para nós, não saberíamos como agradá-lo, nem quem ele é. Mas por contarmos com essa revelação, que é o ponto de partida, podemos chegar à verdade a respeito daquelas 3 questões com as quais a filosofia lidou durante milênios e até hoje não consegue responder. Qual é a natureza suprema da realidade? Que Platão diz que é um bem supremo, ele não estava se referindo a Deus, né? Aristóteles dizia que são atos de bondade. Seria o Deus triuno. Ele existe em virtude de si mesmo, ele não existe por conta de outra coisa ou de alguém. Ninguém determinou. Então ele é a essência, a realidade suprema. Então isso a gente pode ver que é a resposta metafísica. A resposta à epistemologia. De igual modo, inicial a questão: como eu conheço? Como eu conheço? Porque Deus falou e Deus disse. Como a gente tem lá em Gênesis, Deus despiu e Deus disse. Uma vez que apenas Deus possui a visão do alto, já que ele falou em sua palavra e no mundo que criou, sua comunicação é o conhecimento verdadeiro. Quando Deus diz, no princípio Deus criou os céus e terra, isso significa que Deus criou todas as coisas que antes da criação nada havia a não ser o Deus triuno. Da mesma forma que podemos saber onde estamos e aonde devemos ir, porque a visão do alto do GPS nos mostra. Também sabemos que somos o que devemos fazer, sabemos quem somos e o que devemos fazer, porque Deus assim falou. Da mesma forma, as questões éticas, a gente sabe o que é certo e o que é errado, porque Deus nos diz o que é certo e o que é errado. E assim, a gente sabe como agir em determinadas situações, dependendo do contexto. Então, as questões éticas encontram resposta também na revelação da palavra de Deus, que ela nos diz como devemos nos portar, como devemos agir. Porque nós não podemos ofender a Deus com os nossos pecados. Nós pecamos, mas nós buscamos a resposta do que é certo nele. Então, a filosofia, no caso, não é uma coisa, ele diz aqui que não é uma coisa a ser descartada, mas é uma coisa que a gente sim tem que definir os limites entre a filosofia e a teologia. Porque nós precisamos conhecer bem a teologia, nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus, porque por conta da revelação geral, a filosofia ela pode servir à teologia. Isso tudo que eu falei foi só o início do livro, por incrível que pareça. São 38 páginas, mas basicamente eu falei com vocês as 15 primeiras. E eu não vou me delongar mais porque eu não quero um vídeo longo. Eu achei incrível isso, e isso já assim, primeiro que te incentiva a estudar ainda mais a palavra de Deus e ver que a gente pode sim usar a filosofia para poder até fazer as perguntas corretas, buscando a resposta na palavra de Deus. Só isso, gente. Aos trancos e barrancos a gente vai continuando. Tchau, tchau.